Olá, dia 24 de abril, 14 horas, uma quinta-feira. Essa semana tá diferente por conta do feriado, parece que ela tá muito mais rápida. Ao mesmo tempo, para mim foi muito intensa em virtude do que eu já compartilhei no vídeo de ontem, que eu resumi o 15º, sexto e sétimo dia, que foi segunda de Tiradentes, terça e quarta. Então hoje, quinta-feira, né? 18º dia. Então, daqui a 3 dias nós fechamos 3 semanas. E hoje me pesei em jejum e já deu 400 gramas a menos, deu 67,9. Ontem tinha dado 68,3. Tem um lado que fica super ok, feliz com esse resultado. Tem outro que, tipo, como se fosse uma espécie de diabinho barra realista, barra reflexivo. Tipo, por que tu tá perdendo peso tão rápido, sabe? E que tipo de peso é esse que tu tá perdendo? Mas eu tomo muita água. Talvez o meu déficit calórico esteja um pouco acima do que necessário, né? Acima das 500 calorias a menos. Mas, gente, eu como forçada, sabe? Lembrei daquela música da Ana Castela, Estou solteiro forçado. Tô ficando magra forçada, porque eu como bem. E como eu tô muito disciplinada em não beber álcool, não comer nada fora da dieta e não comer açúcar, parece que o meu corpo virou uma fornalha de queima calórica. Como se estivesse acelerando muito o meu metabolismo. Talvez eu esteja formando massa magra, essa massa magra exija mais calorias e naturalmente eu vá queimando mais calorias. Mas uma coisa que eu sei que eu posso fazer é comer mais carne. Outra coisa é que eu não tô comendo whey protein. O ideal para bater a meta de proteína, se fosse 2 gramas por quilo de peso corporal, eu teria que comer bem mais proteínas. Hoje eu tô em média com 90 gramas de proteína e eu tenho tipo 67 quilos. Se fosse vezes 2, ia dar praticamente 140 gramas de proteína. Mas, apesar de eu querer manter a minha massa magra, apesar de eu ter uma pretensão saudável, eu não tenho muita preocupação em perfeição estética, não. Eu quero chegar num IMC saudável, eu quero continuar com a minha nutricionista comportamental e eu quero continuar cumprindo os requisitos do desafio 75 dias. E o ideal desse desafio basicamente é a gratidão, a leitura das 10 páginas, essa compreensão maior de uma saúde física e emocional, aliada à disciplina, à constância, a ter uma compreensão muito superior do que só uma selfie numa academia, do que só um corpo de biquíni bonito. Não, que tu tenha repertório, que tu tenha desenvoltura, que tu tenha essa capacidade de ser um ser humano que vai se desenvolvendo e percebendo que dia após dia, escolha após escolha, todo santo dia, você vai se tornando melhor. Se você fizer boas escolhas, né? Eu tava refletindo desde o primeiro vídeo que eu fiz. Eu falei, eu tô muito motivada, mas eu tenho consciência que recém é o primeiro dia, que eu vou passar muitas provações e que só 1% das pessoas conseguem efetivamente cumprir os 75 dias na sua integralidade, que isso exige muita disciplina e constância e tal. E se tu for parar para pensar, não se passaram nem 3 semanas, né? Nós temos aí praticamente 2 meses à frente. Mas com um pouquinho mais de propriedade, quase chegando a 20 dias, daqui a pouco, nos 25 dias, a gente já faz 1/3 do desafio, né? E eu vou ter férias em maio num resort, graças a Deus. Nossa, tô precisando muito de sol, mar, água, tipo, relaxar. Nem, assim, amo ser mãe, mas aí vou passar uma semana sem ser completamente focada na minha filha. E zero culpa, tá? Todas as pessoas são pais e mães, permitam-se ter alguns dias de descompressão. E olhando para isso, eu percebo como eu tenho o que visar de positivo
né? E o desafio ele vai ao encontro, ele não vai ser um bloqueio, não vai ser uma situação que me prejudique de viver isso. Pelo contrário, o fato de eu estar conseguindo me manter fiel ao que eu me propus, além disso, o meu corpo estar respondendo tão bem. Por exemplo, se eu tô com 67,9, hoje dia 24 de abril, né? As minhas férias começam dia 7 de maio, então eu tenho uma média de 2 semanas até lá. Considerando isso, eu tenho a possibilidade de chegar mais próximo dos 67 do que dos 68, como é agora. Claro que eu tô tendo uma média de 1 quilo por semana, mas eu não conto com essa, essa tendência passada. Tendências passadas não representam ganhos futuros, já diriam os analistas de investimentos. Então, embora eu esteja com esse comportamento, nem tenho a pretensão de seguir com esse comportamento. Se eu emagrecer 1 quilo ou meio quilo por semana, que é super saudável, já tá ótimo. Uma vida inteira ganhando peso, uma vida inteira não tendo disciplina, uma vida inteira tendo compulsões alimentares. E sim, infelizmente, uma vida inteira, desde os meus 13 anos, eu como leite condensado loucamente e faz assim praticamente 2 anos que eu tô trabalhando a minha mente para mudar uma tendência de 20 anos. Foda, né? Não é uma coisa assim, ah, meu Deus, que trauma, mas é complicado tu perceber que tem um alimento que simplesmente te faz ser tão tendencioso ao prazer que faz com que tu esqueça todo o resto. A tua saúde, a tua importância, a tua estética, a tua autoestima, faz esquecer tudo por causa de um prazer inenarrável, uma puta dopamina no cérebro, né? E sim, dá uma onda de alegria. Acho que vários entorpecentes fazem isso, né? Nunca utilizei esses recreativos, mas bebi álcool já. E quem não sabe como é relaxante, sabe? Nossas verdadeiras válvulas de escape. Então, diante de um universo que eu tenho 36 anos e eu passei mais da metade desse tempo sendo viciada em açúcar, fazer 2 anos é tipo 1%, perdão, 10% de todo o tempo que eu passei viciada. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho comportamental, consciente, racionalizado e reiterado, sabe? Retificado diante de um universo de problemáticas emocionais. Então, esse desafio é só um pinguinho de tempo no universo, mas que pode ser uma grande ruptura, uma grande quebra de um paradigma de uma vida não saudável. Tenho histórias bizarras por conta do leite condensado que eu não vou contar, que são da minha vida particular, mas é bizarro cada coisa que eu passei por causa desse vício, sabe? Eu vou falar uma só. Uma vez eu fiz um brigadeiro, aí eu fui comer ele e derrubei um pouco no corpo e me queimei. Tipo assim, tu te vê de um jeito muito precário, assim. Nossa. E é vergonhoso tu admitir isso pra ti mesmo, sabe? Eu acho que quem já teve algum tipo de compulsão alimentar vai me entender. A vergonha que é tu se reconhecer fazendo, parece um animal dentro de ti, é uma coisa muito fisiológica da busca de uma fuga, um prazer imediato. E tu precisa dominar isso em ti. Faz aí uns 2 anos que eu domino em mim. O grande sentimento que eu tenho é de orgulho e combinado a calma, combinado a, acredito, conseguir um sentimento de vitória e de questionamento por que eu demorei tanto tempo para mudar, mas que bom que eu mudei, né? E o desafio, ele tá propiciando esse tipo de reflexão quando eu tô grata, e uma das gratidões que eu tenho percebido é não estar deixando o doce ser um evento tão superior às minhas vontades, à minha capacidade de dominar a minha própria vida. Gente, pelo amor de Deus, é só um alimento, é só uma forma
que o nosso corpo tem de energia dentre as várias opções de energia, dentre arroz, dentre batata, feijão, carne, leite, iogurte, ovos, tantas opções prazerosas, saudáveis. E com a indústria aí dos suplementos também tem opções que ainda fazem uma alusão, obviamente não é não é compatível exatamente, mas é bem similar esses creminhos de whey que tu faz, a esse tipo de docinho. Eu tenho sempre à noite um lanche conforto que é leite com um achocolatado sem açúcar. E esse achocolatado, ele é chamado Sleep Koala, ele também auxilia nessa capacidade de dar sono, apesar dessa noite passada eu não ter dormido bem, mas a tendência é essa, né? Porque ele tem na composição, se não me falha a memória, melatonina. Então, algumas opções industrializadas nos contribuem sim para a gente alcançar essas metas sem deixar de curtir esses sabores gostosinhos e tal. Então, essa coisa de ler um livro, essa coisa da gratidão, essa coisa de disciplina, ordem, constância, repetição, rotina, são muito importantes na tua saúde mental. E ela é a base para tu construir a tua saúde física. Então, tu ter a capacidade de ir na academia e fazer o seu melhor, e beber bastante água, e seguir a dieta, elas estão todas atreladas ao seu compromisso, responsabilidade e capacidade de comprometimento com esses acordos. E o desafio, ele amarra muito tudo isso, né? E não vou negar, o fato de eu todos os dias, quando eu peso na balança, quando eu tiro a foto, perceber que estou tendo resultados, isso é como se fosse uma grande gasolina, uma grande lenha na minha fogueira para me manter nesse caminho. Então, me empolguei nesse vídeo. Tem vídeos que eu faço em 1 minuto um dia. Hoje eu estava precisando desabafar um pouquinho, contar esses causos do passado, essas grandes válvulas de escape que eu sempre tive. Eu nunca fumei a bebida alcoólica, embora eu já tenha tido alguns episódios assim muito esporádicos na minha vida de ficar embriagada. É muito raro, né? Normalmente eu consumia assim só para um final do dia, para sociabilizar de maneira natural. Ainda assim, eu vejo que tanto o álcool, quanto a pizza, quanto o hambúrguer, quanto essas comidas mais hiperpalatáveis, elas estavam atrapalhando muito o meu objetivo por serem hipercalóricas e por terem algumas repercussões no corpo que vão além da simples questão do superávit calórico. Vão atrapalhar como um todo o sono, como um todo a produção hormonal, como um todo a minha saúde física e mental, aliada ao fato de que o fato de eu não estar no corpo e no IMC ideal, saudáveis, prejudicava assim a minha saúde mental. Acho que prejudica de todo mundo que não sente que está no corpo que gostaria, ferra muito o aparato mental, essa questão de estar mentalmente saudável é diretamente prejudicada pela autoimagem, pela autoestima. É inevitável, gente, é óbvio. Então, é isso. Foi um vídeo mais longo, uma quinta-feira que já tá virando quase sexta-feira. Vou treinar, vou ler, vou tirar lixos da casa, vou limpar os dejetos da cachorrinha. Eu fiz uma bagunça na minha casa, eu baguncei tudo, porque eu queria organizar brinquedos da minha filha, a gente já separou roupa para doar, brinquedo para doar, veio a moça que doou para uma família que eu sei que merece. E aí, fazendo esses caminhos, pavimentando essas rotas de organização, disciplina, isso me traz um respiro. Faz muitos anos que eu não baixo dos 68 quilos. Olha, eu vi que em junho de 2023 eu tinha ido numa Nutri com 69,9 quilos para fazer uma avaliação com ela, e aí eu cheguei aos 67 com ela, mas eu não gostava muito do estilo dela. Hoje eu tô com uma Nutri comportamental que esse ano de 2025 eu tracei a meta de me consultar com ela a cada bimestre. Então eu me consultei em fevereiro, final de fevereiro,
me consultei em dezembro, aí agora eu vou me consultar na semana que vem, né? Fechando mais um bimestre e a vida vai passando assim. E eu me comprometi com ela pelo menos 1 quilo por mês, o que significa 12 quilos ao longo do ano. Comecei o ano com 73 quilos. E agora em abril eu tô com 67,9. Eu imagino que talvez, como eu me consulto com ela ao final do dia, sempre eu tenho uma diferença aí de 1 quilo em jejum até o final do dia. Mas digamos que fica em média 68, são 5 quilos em 4 meses, mas na verdade esse peso maior eu perdi nesse desafio. E a minha ideia é mais ou menos meio quilo por semana, de modo constante. Isso significa que lá por agosto, setembro, eu vou chegar aos 58 quilos, que é a minha meta para 2025. Inclusive, era a minha meta para 2024, mas eu não levei com constância e disciplina, o que sim prejudicou a minha saúde mental. Ainda teve a questão das enchentes, então, assim, aqui no Rio Grande do Sul. Então, aquele ano eu não consegui. Mas esse ano, tô passando perrengue de novo com esse familiar, vencendo o câncer do intestino, mas com colostomia e extremamente vulnerável. Meu emocional não tá bom. Mas, ainda assim, eu não quero desistir de mim. Eu quero me agarrar a ser esse 1%, de qualquer maneira. Então, eu tô seguindo a minha dieta, eu não tô abusando de açúcar, como frutas, como coisas que são adoçadas artificialmente, eu sei disso, mas eu continuo muito regrada em tirar fotos todos os dias, em agradecer, em ler, em tomar água. Tudo isso faz parte de quem eu me tornei nesses últimos dias. Se eu sou capaz de ter passado 20 anos com o vício, nos últimos 2 anos ter controlado, se eu sou capaz de ter abandonado o álcool, abandonado a indisciplina e seguir nesses últimos 18 dias firme, eu não duvido da minha capacidade, eu não duvido de mim. E esses vídeos me ajudam a relembrar isso. Às vezes eu tô em casa e eu me assisto. Eu me assisto falando como é que foi meu dia, me assisto sendo mais prolixa, mais concisa, ou seja, falo pouco, falo muito, desenvolvo menos, desenvolvo mais, torno mais ou menos cansativo o vídeo, mas eu persisto. Então, assim, agora são quase 2h20, eu vou terminar essa organização, vou treinar, vou correr hoje, dia 1º de maio tem os 10 quilômetros, então hoje eu acho que eu vou correr uns 7 quilômetros. Ontem era para eu correr e não me animei, porque visitei esse familiar com câncer e eu confesso que aquilo drenou, com câncer não, desculpa, com a recuperação da cirurgia da colostomia que já venceu o câncer. Mas com as preocupações ainda relativas ao pós-operatório, então eu não, às vezes nosso emocional atrapalha, mas eu treinei superiores e eu caminhei, então ficou para hoje essa corrida. E o resumo de toda essa conversa aqui, porque eu quero sentir que teve um sentido toda essa conversa aqui, sigo firme, tô tendo muitos resultados na balança, sinto que nas fotos vai vir um resultado muito legal ao final desses 75 dias, em pensar que ainda daqui a uma semana ainda vai ser 1/3 do desafio, que ainda tem 66,66% de tempo, então é muito tempo ainda disponível para ter um resultado incrível. Se for parar para pensar, né, vamos dividir aí, vamos dizer 55 dias, e aí para 7 dias, né, 49, aí 56, né? Então são 8 semanas. Vamos dizer que tem 8 semanas. Tem 8 semanas ainda, né? Não foram 3 semanas, tem 8 semanas. 75 dias são quase 11 semanas. Desses 56 dias, dessas 8 semanas, se parte delas eu emagrecer 1 quilo, se parte delas eu perder meio quilo por semana, vamos dizer que eu perca ainda, sei lá, 6 quilos, né? Então eu vou poder chegar próximo de 61, 62 quilos ao final do desafio. Gente, desde 2020 que eu não chego nesse peso, é meia década que eu não consigo chegar nesse peso.
vai ser uma conquista maravilhosa, né? E eu sinto que eu tô apta a chegar a esse patamar. Se fosse 1 quilo por mês, mundo ideal, estaria nos 60 quilos, mas eu não me importo necessariamente com um resultado fantástico. O que eu quero é ter um resultado que meu corpo se adapte, que eu não sinta que eu estou ultrapassando os meus limites, que eu consiga me sentir saudável, que eu me alimente, que eu tome minha água, que eu tenha energia para ir na academia e para fazer as minhas atividades, seguir a rotina da minha vida. É isso. E eu tô sentindo que eu tô cada vez mais próxima desse resultado. Eu tô me pesando todos os dias. A partir de hoje, eu decidi que eu vou me pesar só de semana a semana, porque embora eu ache legal se ver as oscilações, eu tô vendo que eu tô tendo resultado. Então, eu não quero mais ficar muito retida nesse patamar. Eu quero mesmo as fotos, como é o próprio propósito do desafio, e eu quero continuar tendo um sentimento de saúde maior do que só um número que não reflete necessariamente a composição de gordura, a composição de massa magra, água, massa esquelética, né? É isso, gente. Já passou de 20 minutos. Obrigada por quem me ouviu. Mesmo que seja só eu mesma me olhando depois, acho que já serviu. E siga firme no propósito. Se você decidiu seguir um desafio, a melhor coisa que tu pode fazer para a tua saúde mental é ser fiel, ter fidelidade com o motivo que fez você começar. Beijo!